Não sai desse vídeo, porque o que Deus tem para você é coisas maravilhosas, inefáveis. Queridos, a maior promessa que nós temos é termos a vida eterna com Deus, é morar na eternidade. Mas o que eu acho interessante é que para você ir para a eternidade, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer aqui, a Bíblia fala que claramente que Paulo perguntou se aquele povo tinha recebido o Espírito Santo, né? Os discípulos nos tempos da igreja primitiva haviam se convertido e até batizado nas águas, mas ainda não tinha recebido o selo de Deus, a garantia da salvação. Naquele momento, ele sequer não tinha ouvido falar sobre o Espírito Santo, acerca da forma compreensível, pois eles estavam a cerca de 1.000 quilômetros de Jerusalém, onde tinha sido ocorrido o Pentecoste, e sendo assim, não havia meios de comunicação como hoje, que soubesse o que havia acontecido ali. Diretamente, naquela época, nos dias atuais, apesar de muitos falar sobre o Espírito Santo, poucos são os que têm considerado a verdadeira importância. Queridos, entenda uma coisa. Lá na igreja primitiva não tinha essa tecnologia de hoje. Por isso, muitas pessoas eram batizadas nas águas e não viram o derramamento do Espírito Santo lá em Pentecostes. Eles não viram o derramamento. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo é a garantia do nosso selo com Deus, da nossa intimidade com Deus. E o que eu acho interessante, queridos, é que diretamente naquela época, nos dias atuais, apesar de muitos falar do Espírito Santo, poucos são os que têm consideração com a verdadeira importância. Tá bom de você, se você que não é batizado com o Espírito Santo, buscar a Deus, orar, jejuar e pedir a Deus o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo como eu havia falado, é questão de vida ou morte. Se você não é batizado com o Espírito Santo, então você não está em comunhão com Deus. Você precisa pedir o batismo com o Espírito Santo para andar em comunhão com o Eterno, andar em comunhão com aquele que pode mudar, agir e fazer na sua vida. Ignorar o Espírito Santo é desprezar a maior glória de Deus, dos privilégios concedidos ao ser humano. É desdenhar o fruto do rogo, ou seja, a intercessão mais profunda do Senhor Jesus, Pai, em nosso favor. Então não ignore o Espírito Santo. O Filho pediu ao Pai e concedeu. O Espírito Santo foi a terra derramado. Falta apenas repousar sobre você, para que você se torne templo do Altíssimo. Quer se tornar um templo do Altíssimo? Então, peça a Deus o Espírito Santo. Compartilhe esse vídeo. Compartilha. E você que não tem o Espírito Santo, busque a Deus, jejue, entre na presença de Deus, entre na vontade de Deus, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, porque Jesus está voltando, é questão de vida ou morte. Você precisa pedir o Espírito Santo, ser batizado. É batizado nas águas, não tem o Espírito Santo? Clame a Deus pelo Espírito. Compartilha para 7 pessoas, compartilha no grupo do WhatsApp, deixa aí o teu like.